Pense em um jantar, uma mesa, amigos reunidos e um deles revela: um de vocês vai me trair. Silêncio. Olhares desconfiados. A tensão está no ar. Essa é a atmosfera de Mateus 26. Jesus, o anfitrião, sabe o que está por vir. Seus discípulos, perplexos, tentam entender. O cenário fica mais dramático a cada palavra, a cada gesto. Judas, o traidor, se esconde nas sombras enquanto Pedro jura lealdade. Mas será que cumprirá a sua promessa? Este capítulo é um turbilhão de emoções. Amor, ódio, lealdade, traição, tudo se mistura em um caldeirão que está prestes a ferver. E você, está preparado para testemunhar o ponto mais alto da história? Prepare-se, pois Mateus 26 vai lhe surpreender, emocionar e fazer refletir sobre seus próprios valores. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, disse aos seus discípulos: como vocês sabem, daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mateus capítulo 26, versículos de 1 a 5, narra um momento importante na vida de Jesus e no plano divino de redenção. Este trecho inicia com Jesus concluindo seus ensinamentos que começaram em Mateus 24 e anunciando aos discípulos que será entregue para ser crucificado durante a Páscoa. Esta declaração não é apenas uma previsão, mas uma afirmação da soberania e onisciência de Jesus. Ele sabia exatamente o que estava por vir e aceitou seu destino, cumprindo assim o propósito de Deus Pai e de sua vinda ao mundo. A ligação com a Páscoa é fundamental. Assim como o Cordeiro Pascal foi sacrificado para salvar os israelitas, Jesus, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado para a salvação da humanidade. Além disso, vemos a trama dos líderes religiosos. Eles se reúnem no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, e planejam prender Jesus e matá-lo. Esta conspiração revela a oposição feroz que Jesus enfrentava das autoridades religiosas. Elas viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade e estavam dispostas a recorrer à traição para acabar com a sua vida. É importante dizer que o plano deles obtém sucesso por causa do conhecimento e permissão de Deus, mostrando que, mesmo diante da malícia humana, o propósito divino é infalível. Este contraste entre o plano maligno dos líderes religiosos e a submissão voluntária de Jesus dá ênfase à soberania de Deus. Os líderes religiosos decidem que não prenderão Jesus durante a festa da Páscoa para evitar tumultos entre o povo. Esse cuidado mostra seu medo da reação popular, já que muitos tinham grande respeito, admiração e fé em Jesus. Contudo, o tempo de Deus não seria alterado. A crucificação de Jesus ocorrerá exatamente durante a Páscoa, cumprindo as Escrituras e demonstrando que o controle de Deus prevalece sobre os planos humanos. Mateus 26, de 1 a 5, nos mostra a tensão entre o plano de Deus de redenção e a conspiração humana. Mesmo enquanto os homens tramam contra Jesus, a soberania de Deus guia todos os eventos, assegurando que seu propósito redentor seja realizado plenamente. É muito importante que eu e você tenhamos em mente que a crucificação do Senhor Jesus não foi um acidente. Há muitas pessoas que sentem dó do Senhor Jesus, ficam com pena dele por causa da crucificação. Mas não é o sentimento correto. Ele não foi pego de surpresa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele esperava por isso. O profeta Isaías já havia anunciado isso séculos antes. Em Isaías capítulo 53, versículo 5 está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. O Senhor Jesus sabia o que estava por vir e mesmo assim ele seguiu avançando. Sua entrega voluntária deixa muito claro o seu amor por nós. É interessante que foi esse ponto do Evangelho que me trouxe para Cristo. A minha conversão aconteceu exatamente por causa da exposição à mensagem desse amor. Porque antes de conhecer a Jesus eu me sentia extremamente abandonado. Eu me sentia muito vazio. A sensação que eu tinha era de que ninguém me amava, que não havia valor em mim. E foi a pregação do Evangelho, essa exposição do amor de Cristo, que me trouxe para Ele. O Senhor nos amou de maneira que nós não temos como mensurar.
É um amor que não dá para medir. Por isso, João o descreve como Deus amou de tal maneira. Não há como medir esse amor. Essa entrega voluntária de Cristo é porque Ele ama você, Ele ama a mim. E esse amor quer nos transformar. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Em sua soberania, o Senhor Deus, ele usa até mesmo intenções malignas para cumprir seu propósito na vida dos seus filhos e das suas filhas. Os religiosos, os líderes religiosos da época, os representantes de Deus, tramaram matar o Filho de Deus. E eles ficavam procurando uma maneira de fazer isso. Na cabeça deles, eles estavam fazendo isso por conta própria. Eles só não sabiam que em sua soberania a mão invisível de Deus estava orquestrando os acontecimentos. E alguém que representa muito bem isso também, que é inclusive considerado um tipo do Senhor Jesus no Antigo Testamento, é José, o filho de Jacó. E passado todo o processo, em Gênesis 50, versículo 20, ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Vocês planejaram o mal, Deus o tornou em bem. Na cabeça dos líderes religiosos, eles estavam planejando o mal contra Jesus e estabelecendo seus próprios planos, mas por trás, a mão invisível de Deus estava trabalhando para que um bem maior fosse estabelecido. A soberania de Deus é inabalável, meu irmão, minha irmã. Mesmo diante da conspiração humana, eu e você podemos confiar. A sua vida e a minha vida, uma vez que estão entregues ao Senhor Jesus, nós podemos confiar, nós podemos descansar, não importa quem está tramando contra nós ou o quanto as circunstâncias colaboram para que o resultado seja ruim nas nossas vidas. No final, todas as coisas cooperarão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, como diz Romanos 8:28. Os líderes religiosos conspiraram contra o Senhor Jesus em segredo. Mas o Senhor Jesus vivia o bom propósito de Deus para a sua vida. Jesus vivia pelo propósito de Deus. E Jesus, ele meditava na palavra de dia e de noite. Na tentação do deserto, ele usa a palavra. A sua palavra, a palavra de Deus, é para Jesus arma de defesa e arma de ataque, escudo e broquel, como diz o salmista. É muito importante que eu e você desenvolvamos o mesmo relacionamento com a Bíblia no nosso dia a dia. Infelizmente, muitos irmãos e irmãs não conseguem, no dia a dia, ler a Bíblia e entender. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia vai lhe ajudar. Para mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas eu adianto a você, é muito importante que você desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus por meio da sua palavra. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Apesar das estratégias dos líderes religiosos dos judeus, a crucificação de Jesus aconteceu na plenitude do tempo de Deus. Deus não foi pego de surpresa, a crucificação não aconteceu pouco depois ou pouco antes, não. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei." Na plenitude do tempo. A crucificação de Jesus não foi um acidente. Não aconteceu tarde demais ou antes demais. Assim é na minha e na sua vida. Uma vez que nós confiamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, no tempo de Deus, na plenitude do tempo de Deus, as coisas vão acontecer, as promessas vão se cumprir. É interessante porque por quase 20 anos eu dividi a minha vida entre pregar o evangelho e o trabalho secular. E eu achava que a minha vocação seria sustentada pela igreja local. Mas isso não aconteceu. O Senhor Deus, na plenitude do tempo, levantou outras formas
para que eu pudesse pregar o evangelho todos os dias e ser mantido enquanto fazia isso, enquanto faço isso. É importante ter em mente que a promessa de Deus, ela não necessariamente se cumprirá da maneira como nós esperamos. Por exemplo, o profeta Jeremias, por lei, inclusive, ele deveria ser o sucessor do seu pai no templo, porque ele vinha de linhagem sacerdotal. Deus, na sua soberania, fez com que Jeremias continuasse anunciando sua palavra, mas não como sacerdote no templo, e sim como um profeta. É importante ter em mente que Deus é soberano para cumprir as promessas que Ele nos faz da maneira como Ele quer. Em sua soberania, o Senhor Deus permite que o ser humano muitas vezes tenha a falsa sensação de que está no controle de tudo. Sim, isso acontece muitas vezes em muitos lugares, em nações, em famílias, em cidades, muitas vezes na minha e na sua vida. Mas não se engane, meu irmão, minha irmã, o Senhor está no trono. E nesse sentido, em Provérbios 16:9 está escrito: o homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus é soberano, nada foge ao seu controle. Ele não é pego de surpresa. Por isso, a melhor escolha para mim e para você é entregar nossas vidas a Ele, para que Ele dirija os nossos passos. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Em Mateus 26, versículos de 6 a 13, somos transportados para a casa de Simão, o leproso, em Betânia, uma vila a poucos quilômetros de Jerusalém. A identidade de Simão, o leproso, não é clara. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido curado por Jesus anteriormente, já que a lepra era uma doença altamente contagiosa e que não permitia o convívio social na época. Outros especulam que ele pode ter sido um leproso que ainda carregava o apelido, ou talvez um parente de alguém curado por Jesus. A mulher que unge Jesus com o perfume caro de nardo puro desafia as normas sociais da época. Na cultura judaica, as mulheres geralmente tinham um papel secundário e não se esperava que tomassem a iniciativa em público. Seu ato extravagante de devoção a Jesus é um testemunho de sua fé profunda e do seu amor incondicional. O valor do perfume, estimado em 1 ano de salário de um trabalhador, destaca a magnitude, a grandeza do gesto da mulher. O nardo puro era importado da Índia e era considerado um luxo. Ao derramar o perfume sobre Jesus, a mulher estava oferecendo o que ela tem de mais valioso, como um ato de adoração. A reação dos discípulos revela as tensões sociais e econômicas da época. Sua preocupação com o desperdício do perfume e a sugestão de que ele poderia ter sido vendido para ajudar os pobres refletem a pobreza generalizada e a desigualdade social que prevalecia na sociedade judaica. A resposta de Jesus vai além dessas preocupações mundanas. Ele reconhece o ato da mulher como uma preparação profética para seu sepultamento, conectando a tradição judaica de ungir os mortos com perfumes. Ao afirmar que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, Jesus eleva o ato da mulher a um significado extremamente profundo, que supera agora as barreiras culturais e geográficas. Mateus 26, de 6 a 13, é mais do que uma simples história sobre um ato de devoção. É uma janela para a cultura, os valores e as tensões sociais do mundo em que o Senhor Jesus estava vivendo. É uma história sobre amor, sacrifício, fé e a importância de reconhecer e honrar atos de bondade, mesmo que pareçam extravagantes ou desafiadores para as normas sociais. Uma das coisas que me chama a atenção quando eu reflito sobre a vida do Senhor Jesus, sobre seu ministério, em tudo o que lhe aconteceu, é que cada detalhe da sua vida foi providencial. O Senhor Deus, tendo o controle da vida do Senhor Jesus, por entrega do seu Filho, por ato de devoção do Senhor Jesus, estava regendo todos os acontecimentos de sua vida. E em Provérbios capítulo 16, versículo 9, o sábio diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos.
Eu e você podemos fazer muitos planos, mas se esses planos não estiverem de acordo com a vontade do Senhor Deus, nós não seremos plenos, ainda que eles se tornem fato, ainda que eles venham a realizar-se. Jesus encontrava prazer na vontade de Deus. O salmista nos fala sobre isso. É muito importante que eu e você aprendamos a ter prazer na vontade de Deus. Veio uma mulher com um frasco de alabastro com um perfume muito caro e derramou sobre a cabeça dele, enquanto ele estava à mesa. O verdadeiro culto ao Senhor envolve renúncia pessoal e entrega. A oferta de Maria é o equivalente a 1 ano de trabalho. Ela não fez aquilo de todo jeito, ela planejou, provavelmente. Ela planejou aquilo. Agora pense, quase 1 ano do seu trabalho, você entregar a Jesus. Eu amo a Bíblia Sagrada, amo os homens e mulheres de Deus e suas histórias, e amo também a história de outros homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja que me inspiram a dar a Jesus um culto com excelência. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu e você precisamos apresentar nossa vida como uma oferta. Entende? Sem reservas. Como uma oferta. E Paulo, ele roga aos irmãos, ele faz uma súplica para que nós vivamos dessa maneira. E nesse contexto, eu e você vamos precisar lidar com algumas coisas, dentre elas a crítica. E veja, a crítica dos homens de Deus. Os discípulos de Jesus estavam criticando a serva de Deus por ofertar na vida dele. A crítica humana não pode medir a sinceridade de um coração submisso. Muitas vezes, eu e você, estando na igreja, vamos receber críticas de outros irmãos por causa da forma como nós servimos a Jesus, por causa da nossa entrega. Mas se é real, se é sincero, o Senhor recebe e trabalha. Ao perceberem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que este desperdício? Existe uma aparente contradição entre Mateus 26:8 e João 12, de 4 a 6, onde apenas Judas Iscariotes é mencionado como o discípulo que questiona o desperdício do perfume. Mas, ao meditar nas duas passagens, nós podemos perceber que houve uma reação inicial de surpresa e desaprovação por parte de alguns discípulos, incluindo Judas, e sendo ele aquele que se manifestou de forma mais pública. Nem todos os discípulos compartilhavam da mesma motivação de Judas, que era a ganância e o interesse financeiro. Mas, ao comparar as duas passagens, nós podemos perceber que cada evangelista escolheu enfatizar diferentes aspectos do evento, com Mateus focando na crítica geral e João destacando o papel de Judas, que se destacou mais. De toda forma, a memória do amor e da dedicação ao Senhor Jesus supera ou deve superar o tempo e as críticas. Eu e você precisamos ter um coração ardente pelo Senhor Jesus ainda nos nossos dias, assim como Maria, não importando como isso vai ser percebido ou recebido. E por quê? Por causa do que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Esses irmãos entregaram suas vidas por Jesus, a maioria deles. Se é apenas críticas que eu e você vamos receber, então tá tudo bem. Devemos lembrar que críticas podem esconder motivações erradas. Sim, revela também o coração de quem está criticando. Por exemplo, Judas. O que havia no seu coração não era um zelo para com os pobres, era ganância. Ele era ladrão. Provérbios capítulo 16, versículo 2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito.
pessoas que gostam de criticar, e muito, criticam tudo, né? Falam mal de tudo, não se posicionam para nada, mas criticam tudo. Deus está avaliando o seu espírito. Deus está avaliando o meu espírito, o nosso espírito, as nossas motivações. E sabe o que é muito interessante, meu irmão, minha irmã? Deus honra aqueles que o honram, mesmo diante de mal-entendidos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. O Senhor Jesus, ele se posiciona a favor de Maria, e não apenas isso. Ele coloca ela em um patamar único. Aonde quer que esse evangelho seja anunciado, ela será lembrada. Isso significa que todas as pregações vão falar sobre ela? Não. Vai além. É que agora o nome dela está escrito na santa palavra de Deus. Faz parte dos evangelhos sagrados, entende? Faz parte da Bíblia Sagrada. Olha que honra é isso. O Senhor Jesus estava assinalando isso. A minha e a sua adoração sincera, elas podem produzir uma colheita extraordinária, que vai além daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes. Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 16, narra um momento em que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, decide traí-lo. A passagem revela a complexidade da natureza humana, a vulnerabilidade à tentação e o peso das escolhas. Judas procura os líderes religiosos e oferece seus serviços para entregar o Senhor Jesus. Sua traição vai além de simplesmente identificar Jesus para as autoridades. Ele se propõe a testemunhar contra Jesus no julgamento, demonstrando a profundidade de sua deslealdade. A quantia oferecida a Judas, 30 moedas de prata, era o preço de um escravo na época, simbolizando o quanto Jesus foi desvalorizado por Judas e pelos líderes religiosos. Essa quantia também cumpre uma profecia de Zacarias 11:12 sobre o preço do pastor rejeitado, dando aspectos proféticos ao acontecimento. As motivações de Judas têm sido objeto de extensa especulação teológica e bíblica. Ganância, desilusão com a natureza do reino que Jesus pretendia estabelecer, ou até mesmo um desejo mal orientado de forçar Jesus a estabelecer um reino terreno. A traição de Judas é um ato de profunda tristeza e decepção, revelando a fragilidade humana e a capacidade de escolher o mal, mesmo quando se está tão próximo da bondade de Deus. Mas a Bíblia também destaca que a traição de Judas, embora dolorosa, faz parte do plano divino de redenção. A morte e ressurreição de Jesus, possibilitadas pela traição, são o fundamento da fé cristã e a esperança de salvação para a humanidade. De uma forma ou de outra, falar sobre Judas é controverso. Há muitas especulações, há diferentes caminhos teológicos, mas uma coisa é certa, a Bíblia deixa isso muito claro, e quanto a isso também não há dúvida. As nossas ações refletem as nossas prioridades. E em Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor Jesus fala sobre isso, dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nesse momento da vida, no momento em que decide trair Jesus, Judas avalia o preço do nosso Mestre e Senhor como o equivalente ao preço de um escravo. Para Judas, era isso que Jesus valia, o mesmo que um escravo. E um escravo naquela sociedade era ninguém, não tinha valor praticamente, não era visto como um ser humano, entende? E isso me ensina muito. Eu sempre reflito muito sobre a vida de Judas. No começo, eu o julgava mais do que refletia em suas ações. Hoje não, eu procuro aprender com seus erros. E eu entendo hoje que mesmo um discípulo, mesmo alguém que conhece muito a Jesus, que convive com ele, pode cometer erros graves. O apóstolo Paulo, ele fala nesse sentido à igreja da Galácia, dizendo:
em Gálatas 5:7 o seguinte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia em um tom de muita repreensão, chamando-os de carnais. Mas não foi sempre assim. Vocês começaram bem, vocês estavam no caminho certo. O que foi que aconteceu? Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Eles fixaram o preço em 30 moedas de prata. A ganância, ela contamina e muito as nossas escolhas. Há pessoas que abrem mão de Jesus por nada. É muito interessante a história de Judas, porque eu não sei você, mas eu já o critiquei demais. Especialmente no começo da minha fé. Como é que você faz um negócio desse com Jesus? Você come com Jesus, você vê os milagres e você vende ele por tão pouco. Pois é. Mas quantas vezes eu e você não trocamos Jesus por nada? É que no caso de Judas, o erro dele tomou uma proporção muito grande, entende? Não apenas para ele mesmo, mas num contexto geral. E no nosso caso, muitas vezes, essas pequenas coisas pelas quais nós abrimos mão do Senhor Jesus, elas vão se acumulando uma após a outra, e quando de repente nós vamos prestar atenção, nosso coração não o ama mais, não se importa mais. Nós o trocamos pela Netflix, nós o trocamos pelo show da Madonna, nós o trocamos por Anitta. São só alguns exemplos. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O problema de Judas, foi o seu amor pelo dinheiro. Há muitos cristãos, muitas pessoas na igreja que, pela sua paixão, seu amor pelo dinheiro, se tornaram religiosos e estão abandonando o seu amor por Jesus. Nós precisamos avaliar as nossas decisões e o nosso estilo de vida à luz da eternidade, não com base no momento. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está nos apontando o caminho, estabelecendo a prioridade. Qual é a minha e a sua prioridade? O reino do céu. O que vem abaixo disso é secundário. Não pode roubar o tempo, o meu tempo e o seu tempo com Jesus e com a sua palavra, entende? Desde então, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Nós precisamos estar atentos às tentações sutis. Houve um tempo na minha vida em que eu era viciado em videogame, mas muito. Era comum para mim passar 8, 12, 16 horas jogando. Algumas vezes eu nunca vi o dia amanhecer por causa de farra. Nunca. Porque nunca me embriaguei, mesmo quando não servia a Jesus. Porque como nós tivemos muito problema com álcool na nossa família, porque o meu pai era alcoólatra, então eu e meus irmãos não quisemos tocar no álcool. Então eu nunca passei uma noite acordado por causa de farra, mas já passei algumas noites acordado jogando. Aparentemente isso não parecia ser um problema. Eu nunca nem tinha ouvido falar na igreja sobre que isso poderia ser um problema. Até que isso começou a afetar meu relacionamento com Jesus. Especialmente quando eu casei com Carol. Tentações sutis. Foi interessante porque quando Carol começou a falar comigo sobre esse problema, quando me dei por conta que era um problema, pensei: eu não consigo viver sem isso. Deixar de jogar videogame era para mim como arrancar o meu braço direito, entende? Era praticamente impossível. Nesse ponto, eu me dediquei a jejuar e orar. O Senhor me mandou abrir mão dos meus videogames. Fosse no celular, fosse o console, e eu passei um bom tempo, quase 10 anos sem jogar videogame. Porque todas as vezes que eu tocava nele, aquilo voltava, entende? É problema ou é pecado jogar videogame? Não. Mas para mim se tornou um problema.
precisamos estar atentos às tentações sutis. Perceba que o texto que nós lemos diz que Judas começou a procurar uma ocasião para entregar Jesus. Judas não vendeu Jesus por acidente. Não foi um acidente. Não foi algo aleatório. Ah, meu Deus, de repente ele entregou Jesus. Como Pedro, por exemplo. Nós podemos entender o caso de Pedro negar Jesus como algo mais isolado. Por causa da pressão, tudo que tinha acontecido. Mas Judas não. Ele premeditou. Ele começou a buscar ocasião para entregar Jesus a pessoas que planejam o pecado. Muitas pessoas que ficam planejando como vão pecar e não serem vistos e não serem percebidos, até que não se importam mais. É importante que eu e você tenhamos isso em mente, estarmos sempre vigilantes. Judas poderia ter se arrependido? Essa é uma pergunta que é feita por muita gente. Há quem acredite que sim, há quem acredite que não. Eu acredito que sim, ele poderia ter se arrependido. Assim como Pedro, que se arrependeu, mas ele não o fez. E é isso que conta. Não é o que ele poderia ter feito, é o que ele fez. E ele não se arrependeu. E a lição que fica para mim e para você é essa. Vamos vigiar. Vamos cuidar da fé, da nossa fé em Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Mateus capítulo 26, de 17 a 25, narra um momento fundamental do ministério de Jesus, a última ceia. No início da Páscoa, Jesus instrui seus discípulos a prepararem a refeição em Jerusalém. O local exato não é revelado, mas a disposição do anfitrião em recebê-los sugere que ele sabia quem era Jesus. Durante a ceia, o Senhor faz a impactante revelação de que um dos seus discípulos o trairia. O ambiente fica tenso, com cada discípulo questionando a si mesmo. E Jesus identifica o traidor como aquele que compartilha o pão com ele. Um gesto que é algo profundo naquela cultura. Judas, o traidor, pergunta se é ele, ao que Jesus confirma. A troca de palavras entre Jesus e Judas é marcante. Judas chama Jesus de Rabi, mestre, enquanto os outros discípulos chamam Jesus de Senhor. Isso mostra a falta de reverência de Judas em um certo ponto. Os outros discípulos não compreendem a conversa, pensando que Judas estava sendo instruído a comprar algo para a festa ou ajudar os pobres. Mas Judas sai da sala para cumprir o seu plano de traição. Seguir a Jesus exige confiança plena. Exige entrega total, em todo tempo. Perceba no texto, o Senhor Jesus lhes deu uma instrução. Uma instrução que, aos nossos olhos, pode parecer estranha. Tipo, como assim eu vou falar com alguém na rua e ele vai ceder a casa? Pois é, mas Jesus deu essa instrução, eles seguiram a instrução e deu certo. O problema de muitos cristãos está aqui. O Senhor lhes dá uma instrução e eles querem entender de A a Z como tudo vai acontecer. Isso não é fé, isso é incredulidade. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o sábio diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se eu e você seguirmos a direção de Deus, no final vai dar tudo muito mais que certo. Nesse contexto, é importante que você tenha em mente que submissão significa fé. Êxodo 40, versículo 16 diz que Moisés fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão, da mesma forma. A galeria dos heróis da fé tem isso em comum. Eles creram no Senhor e obedeceram à sua direção. Como está a sua vida nesse ponto? Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse:
digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. A mesa é lugar de revelação, comunhão, cuidado. Uma mesa posta por Deus não é algo novo. No Salmo 23 nós vemos o bom pastor preparando uma mesa para nós, a presença dos nossos inimigos. Nós vemos uma mesa de fartura, estar à mesa com Jesus é uma bênção. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, por exemplo, diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, estar à mesa com Jesus, a ceia do Senhor, revela intimidade, comunhão, amor, ser bem-vindo, ser bem-vinda, acolhimento. E nesse tipo de intimidade, nessa profundidade de intimidade, quanto mais fundo vamos nela, mais o coração do nosso Senhor se revela para nós. Algumas pessoas que perguntam: Diego, como você sabe tanto? Intimidade. Quanto mais você convive com alguém, mais você vai saber sobre ela. Há 22 anos eu tenho vivido com Jesus. E não apenas de religiosidade, mas procurando conhecê-lo. Procurando vivenciar a minha vida com Ele, seguindo a sua vontade. Meditando constantemente, por horas a fio, dia após dia, ano após ano. Aprendendo, acertando, errando. E nesse processo de intimidade, o Senhor tem revelado seu coração a mim, entende? Por meio da sua palavra, obviamente. Mas isso não é algo novo ou exclusivo a mim. Isso está à disposição de todos os filhos e filhas do nosso Deus. Em João 15:15, Jesus já faz essa promessa. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha isso. Amigos. São meus amigos. Vocês não são... Eu não chamo vocês mais de servos, disse Jesus aos discípulos. O nível de intimidade entre eles agora era de amigos. Conhecer a verdade é parte do plano de Deus para mim e para a sua vida. João 8:32, o Senhor Jesus diz: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Você quer ser íntimo de Jesus? Ser íntima do Senhor Jesus? Conheça a sua palavra. Conheça-o por meio da sua palavra. Eu sei que há muitos irmãos e irmãs que têm dificuldade nesse sentido. E para ajudar, eu compartilho no meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia, como eu mesmo tenho feito para ler, entender e praticar a Bíblia no meu dia a dia. Se você quiser mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas saiba, a vontade de Deus é ter intimidade com você. Jesus respondeu: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Esse ponto é muito interessante, porque intimidade não garante lealdade. Há pessoas muito íntimas de você que podem lhe trair. Ou você pode ser muito íntimo de alguém e trair esse alguém. No caso de Judas, nós vemos que ele era um dos 12. Comeu ao lado do Senhor Jesus, dormiu, aprendeu, operou milagres em nome. Tudo que os outros 11 fizeram e viveram, Judas vivenciou. Mesmo assim, ele não foi leal. Mas isso também não é novo. Em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12, nós vemos um fato entre Absalão e Davi, seu pai. E o texto diz: enquanto oferecia os sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número de seguidores de Absalão. Enquanto adorava a Deus, Absalão estava tramando contra seu pai. E quem lhe apoiou nessa conspiração? O conselheiro de Davi. Olha isso. Somente os íntimos de Davi, enquanto adoravam a Deus, estavam tramando contra ele. Pois é, intimidade não garante lealdade, mas a confiança pode ser traída mesmo por quem está perto. Mas
Mas é muito importante que o traidor que não se arrepende saiba que o seu destino é doloroso. Há pessoas que vivem como traidores. Trai de um lado, trai do outro, trai marido, trai mulher, trai filho, trai patrão. É um traidor. Não se arrepende. Em Atos capítulo 1, versículo 18 está escrito: com a recompensa que recebeu por sua iniquidade, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e todos os seus intestinos ou entranhas se derramaram. O final de Judas é lastimável. É uma pena. Eu particularmente lamento muito. Mas é o destino do traidor. E mesmo que, e ainda que, o traidor tenha uma boa vida, uma longa vida e uma boa morte, se morrer sem arrependimento, ele enfrentará algo ainda mais tenebroso e sério, que é a justa ira de Deus. E aí não há escape. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 30, descreve o estabelecimento da ceia do Senhor pelo Senhor Jesus durante a última Páscoa que ele celebrou com seus discípulos. Esse ato marcou uma nova fase na história da redenção, estabelecendo uma nova aliança entre Deus e a humanidade. O Senhor Jesus, tomando o pão e o vinho, atribuiu-lhes um significado extremamente profundo. O pão representava o seu corpo, que seria entregue em sacrifício, e o vinho simbolizava o seu sangue derramado para o perdão dos pecados. Essa nova aliança substituiria a antiga aliança mosaica, baseada em leis e sacrifícios de animais, por uma aliança baseada na graça e no sacrifício perfeito de Cristo, ou seja, uma aliança superior. A ceia do Senhor, também conhecida como comunhão, é um memorial da obra redentora de Cristo. Ao participarmos dela, nós somos lembrados do seu sacrifício na cruz e da nova aliança que ele estabeleceu. O pão e o vinho, embora simples elementos, se tornam símbolos poderosos da presença de Cristo e da comunhão que temos com ele e uns com os outros. O Senhor Jesus instruiu seus discípulos a continuarem celebrando a ceia até sua volta, como um lembrete constante de sua obra de salvação. Essa prática tem permanecido por toda a história da igreja, sendo um momento de gratidão e renovação da fé. E uma das coisas que me chama muito a atenção, que fala muito ao meu coração nesse momento, é que Jesus está às portas do sofrimento e da dor. Ele sabe o que está prestes a vivenciar, mas às portas do sofrimento e da dor, Jesus nos ensina sobre gratidão. Ele toma o pão, ele toma o cálice e dá graças. Ele é grato a Deus, entende? Na última refeição que Jesus tem com seus discípulos, ele é grato. Ora, se muitos de nós, em uma situação confortável de celebração, não têm a disposição de parar para dar graças a Deus pelo pão à mesa, imagine em um contexto como esse. Mas Jesus, ele nos ensina sobre gratidão. Ele pega o pão, parte e dá graças. Eu aprendo com Jesus que a gratidão, ela pode transformar o ordinário em extraordinário. Isso me chama a atenção em Jesus ao longo do seu ministério. E em João capítulo 6, versículo 11, o apóstolo está narrando a multiplicação de pães e peixes e ele diz: Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Jesus, nas multiplicações de pães e peixes, ele sempre pegou aquilo que era pouco, apresentou ao Pai, deu graças e a partir dali veio a multiplicação. O que falta para que isso aconteça na vida de muitos filhos e filhas de Deus é exatamente essa atitude, a atitude de gratidão. E eu tenho aprendido com Jesus que a gratidão transforma o ordinário em extraordinário.
Depois pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Uma das coisas que Jesus está estabelecendo na ceia é uma esperança superior. Ele aponta o nosso olhar, a nossa vida, ele nos impulsiona para o futuro. E isso é importante, é muito importante. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Jesus plantando a semente da esperança no nosso coração, ele está nos fortalecendo para as adversidades da vida. E é importante dizer que a esperança em Cristo nos mantém firmes em tempos difíceis. É uma esperança firme, fundamentada na sua morte e ressurreição em um fato. Eu estava conversando com os irmãos que muito me inspiram na fé em Jesus, Hamilton e Rander. E nós estávamos conversando sobre o fundamento da fé em Jesus. A nossa fé em Jesus não é fé na fé. Não é fé num mito. É fé, mas é fundamentada em um fato, entende? Nós não cremos porque cremos. Nós cremos porque aconteceu. E isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo, inclusive, usa esse argumento dizendo: se ele morreu e ressuscitou, ele fará o mesmo conosco. Então é nesse fato que nós temos a esperança. E a esperança no Senhor Jesus nos inspira a perseverar. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz: temos esta esperança como âncora da alma. Âncora da alma. Âncora. Firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Você pode ficar firme em Jesus. Pode colocar todas as suas fichas nele, digamos assim. Pode apostar alto nele. Sim. Pode colocar tudo que você tem, a sua vida. Pode entregar a sua vida completamente a ele. Porque a esperança que ele planta em nós é firme. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu amo o Senhor Jesus por vários motivos, mas nesse contexto eu amo o fato de ele me ensinar sobre gratidão. Jesus é a pessoa mais grata que eu conheço. É a pessoa mais grata e ele dá um valor profundo à gratidão. Lembra quando ele cura os leprosos? E somente um dos leprosos volta para agradecer. Ele pergunta: onde estão os outros? Ele sentiu falta da gratidão, porque ele é grato. E nesse contexto eu amo o fato de que ele cantou louvores a Deus neste momento, às portas da morte, sabendo que um sofrimento severo lhe esperava. Ele dá graças e ele canta a Deus. Ele canta um hino a Deus, entende? Isso é maravilhoso demais. No Salmo 95, versículo 1, o salmista diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos cantar ao Senhor hinos que exaltem o seu nome. Eu não estou falando aqui daqueles hinos hedonistas, egocêntricos, que você parece que está cantando para si mesmo, exaltando a si mesmo. Isso não é hino. Isso não é hino cristão. Isso é hino carnal, que exalta o homem. Hinos que glorificam a Deus. Vamos cantar hinos que exaltam a sua santidade e a sua majestade. Enquanto nós cantamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, ele nos sara, ele nos cura. Em 2 Samuel 22:1 diz que Davi cantou este cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus, o Senhor enviou um terremoto e estremeceu a prisão. Enquanto adoramos, o Senhor está trabalhando. Eu não tenho ideia, meu irmão, minha irmã, de quantas vezes, de verdade, eu pude sentir o toque do Senhor enquanto eu adorava, por meio dos louvores, na sua casa, ou no meu devocional sozinho. Eu não tenho ideia. É interessante porque quando eu comecei a me dedicar ao Senhor,
aqui ao canal no Jesus é a Bíblia foi exatamente depois de uma direção de Deus. E a direção de Deus veio depois de um momento de adoração. Entende? Enquanto você canta, Deus abre portas. Enquanto você adora, Deus lhe cura. Enquanto você adora, Deus provê, Deus dá a direção, Deus abre portas. Mas enquanto você adora a Deus, não a si mesmo, cante para fortalecer a sua fé. Efésios capítulo 5, versículo 19 diz: falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando nos reunimos, não vamos nos reunir para falar mal das pessoas, falar mal dos outros, ou para ficar conversando só coisas que não nos edificam. Quando nos reunirmos, nós nos reunamos para a glória de Deus, para fortalecer a nossa fé, a fé uns dos outros. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Você já parou para pensar como a vida pode mudar num piscar de olhos? Um dia você está cercado ou cercada de amigos no topo do mundo, e no outro você se sente completamente sozinho ou sozinha. Provavelmente foi assim que os discípulos se sentiram quando o Senhor Jesus lhes disse que todos o abandonariam. Eu fico imaginando o medo, a incerteza, a sensação de abandono que pode ter tomado conta deles. Pedro, o mais confiante, tentou negar a realidade, mas o Senhor Jesus sabia o que estava por vir. Nesse momento, o Senhor Jesus nos ensina uma lição profunda sobre a fé. A fé genuína não é apenas para os momentos de alegria e celebração, mas também para as noites escuras da alma. É quando somos testados, entende? Quando nos sentimos abandonados, que a nossa fé é realmente provada. E é justamente nesses momentos que a graça do Senhor Deus se revela em sua plenitude, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, o Senhor nos fortalece. Quando nos sentimos sozinhos, Ele nos abraça com seu amor infinito. Assim como o salmista declara nos Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A escuridão não é o fim, meu irmão, minha irmã, mas o começo de um novo dia, uma nova oportunidade de confiar no Senhor e encontrar força em sua presença. Que possamos aprender com a experiência dos discípulos e confiar na promessa do nosso Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, que a nossa fé seja fortalecida na adversidade e que a esperança seja a nossa luz nas noites escuras da alma. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus lhe disse: eu asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse texto me ensina muitas verdades, mas uma delas é que a arrogância nos cega para as nossas próprias fraquezas. Pois é, o Senhor Jesus advertiu a Pedro: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2. Pedro disse: jamais farei isso. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ao longo desse tempo que eu sirvo a Jesus, eu já convivi com muitos cristãos. E muitos deles, muito confiantes, muito espirituais. Mas lhes faltava, hoje eu percebo, a humildade de entender sua própria vulnerabilidade. E alguns deles, inclusive, abandonaram a fé. A humildade, meu irmão, minha irmã, nos permite aprender com os nossos erros. Somos falhos, somos humanos. Eu não lembro quem disse, mas um dos antigos pregadores do Evangelho disse: não procure rastro de anjo por onde passa um homem. É isso. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Nós devemos ir à igreja para ser confrontados pelo Evangelho. E no relacionamento com Deus, o Senhor vai nos confrontar muito por meio da sua palavra. Quando isso acontecer, a sua vida e a minha, a nossa atitude deve ser de humildade.
deve ser de reconhecimento, de submissão. E por que isso? Porque reconhecer as nossas limitações nos torna mais fortes. Sim, reconhecer os nossos limites, admitir nossas culpas. Muitas pessoas se perguntam por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul. Por causa da atitude de coração. Davi cometeu, ao meu ver, erros inclusive mais graves que o de Saul, mas o Senhor o perdoou. E não é uma questão de escolha apenas, é uma questão de atitude. A atitude do coração de Davi é diferente. Provérbios 24:16 está escrito: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Cometemos erros, eu e você, somos falhos. Isso faz parte da nossa natureza caída, mas mantendo uma atitude de humildade diante do nosso Deus, somos reerguidos por sua graça. Pedro declarou: ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros discípulos disseram o mesmo. A lealdade não é só sobre palavras. Não é só sobre dizer eu sou leal, eu estarei com você. É sobre ações. 1 João 3,18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. As nossas palavras revelam sim o que há no nosso coração, que muitas vezes é o desejo. Havia no coração de Pedro o desejo de seguir ao Senhor, de ser fiel ao Senhor até o fim, mas na prática isso não aconteceu. E isso nos mostra que palavras de fidelidade podem ser ditas com sinceridade, mas a carne é fraca. Nesse sentido, o que eu tenho feito depois de 20 anos servindo ao Senhor Jesus? Eu tenho procurado amadurecer o máximo nessa área. Eu tenho procurado vivenciar ao máximo aquilo que eu ensino a você. E por que isso? Só porque eu ensino a você? Não. É por causa da minha própria fé. Eu tenho aprendido que uma fé saudável necessariamente exige prática. Assim como em tudo na vida. Se você quer desenvolver habilidades em qualquer área da sua vida, o que você precisa fazer? Praticar. Praticar e muito. Eu gosto muito de esportes, muito mesmo. E uma das coisas que não sou eu que digo, os estudos mostram que os atletas de alto rendimento são aqueles que são extremamente disciplinados, que treinam e se submetem à disciplina de praticar aquilo, de vivenciar aquilo a que ele se propõe. Inclusive, o apóstolo Paulo usa esse exemplo ainda no primeiro século para falar sobre a jornada do cristão. Na minha e na sua vida, se você deseja ter uma fé saudável em Cristo, você precisa necessariamente praticar o cristianismo. E muito disso passa por ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem desenvolver esse hábito. Para ajudar, eu desenvolvi o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você quiser mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas é muito importante que você tenha isso em mente. Você precisa praticar a fé. Marcos capítulo 14, versículo 38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Contudo, é importante lembrar, muito importante lembrar, que a nossa esperança não está na nossa força e nossa capacidade humana. Não somos salvos por isso. Somos salvos pela graça de Deus e pelo seu perdão revelado em Jesus Cristo. E nesse sentido, o apóstolo João, escrevendo à igreja, em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vamos cometer erros, eu e você. A questão é o que faremos depois disso. Vamos buscar o arrependimento ou vamos continuar pecando até que venha o juízo do Senhor? Precisamos fazer uma escolha. Então ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. No Getsemane, a humanidade de Jesus se revela em sua plenitude. Sob o peso da cruz, ele não se refugia em uma falsa fortaleza, mas compartilha sua angústia com os discípulos, dizendo: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. No original grego, essa tristeza é descrita como perilipos, uma palavra que expressa uma dor profunda, uma angústia que envolve e oprime a alma.
Já tristeza mortal é traduzida como perílipe, indicando uma tristeza que se assemelha à morte, que o cerca e ameaça consumi-lo. Essa vulnerabilidade não diminui Jesus, mas o torna mais próximo de nós. Afinal, quem nunca se sentiu cercado ou cercada por tristezas, com a alma pesada e o coração angustiado? Ao expressar sua dor, usando palavras tão intensas, Jesus nos convida a fazer o mesmo, a encontrar força na sinceridade, a compartilhar nossos fardos com aqueles que amamos e, acima de tudo, mais importante, com o nosso Deus. A oração de Jesus no Getsemane não é um clamor desesperado por fuga. Ele não quer fugir da situação. É uma conversa íntima com o Pai. Afaste de mim este cálice, Pai. Ele implora, mas imediatamente em seguida, ele entrega o controle. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus queria a vontade de Deus, não fugir. Você consegue fazer o mesmo? Render-se? Nessa rendição, eu e você encontramos o verdadeiro poder da oração. Não se trata de dobrar a vontade de Deus à nossa, mas de alinhar nossos desejos aos seus propósitos. É na oração que encontramos força para aceitar o inevitável, sabedoria para discernir o caminho e paz para entregar o controle. E é na obediência à vontade do Pai que o Senhor Jesus mostra o caminho da verdadeira liberdade. Ao escolher o cálice amargo, o Senhor abre mão do conforto imediato em favor de um bem maior. Essa submissão não o aprisiona, pelo contrário, ela o liberta para cumprir aquilo que o Senhor Deus Pai o enviou para cumprir. Assim como Jesus, eu e você somos chamados a escolher a vontade de Deus, acima dos nossos desejos egoístas, porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em seguir o plano do Senhor Deus, mesmo quando isso exige um profundo sacrifício, um abrir mão. A obediência torna-se um ato de fé, uma escolha ativa que nos liberta para viver o propósito para o qual eu e você fomos criados. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse texto de Mateus é com certeza um dos textos que mais mexe comigo. O Senhor Jesus, Ele é Deus. Ele estava na criação, no princípio de todas as coisas. Ele também disse, haja luz. Ele estava no princípio de todas as coisas e agora ele está vulnerável, com sua alma angustiada, profundamente angustiada. A sensação de morte cerca o Senhor Jesus. Ele poderia fugir dali, ele poderia usar seu poder, sua divindade, ele poderia fazer o que ele quisesse e nós nunca saberíamos, porque afinal ele é Senhor. Mas ele ora dizendo, meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Essa expressão, se for possível, é, na minha opinião, um dos maiores contrastes entre entender a vontade de Deus e o viver a vontade de Deus. Entre o nosso egoísmo humano e a submissão sincera. Esse se for possível é muito profundo. Jesus, enquanto ele ora, ele está buscando alinhamento com a vontade de Deus. E não uma fuga, ele não quer fugir, entende? Quando ele diz, meu Pai, se for possível, passe esse cálice de mim, ele diz, eu quero isso, se o Senhor quiser isso, entende? Se for possível, se for a tua vontade. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso com riqueza de detalhes. No capítulo 5, versículo 7, ele diz, durante a sua vida terrena, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A oração de Jesus não era uma oração de rebelião. Embora ele estivesse fazendo o pedido de que o cálice fosse passado dele, ele estava fazendo isso com submissão, se for possível. Jesus não determinou aqui.
Jesus pediu ao Pai: se for possível, Pai, se for a tua vontade, Pai. O Senhor Jesus é o meu e o seu modelo, meu irmão, em todas as coisas. A atitude de Jesus também revela fé, porque fé significa também ser submisso a Deus. Não é fé só para acontecer o que eu quero que aconteça, é fé para viver o contrário também, para submeter-se ao adverso. O Senhor Jesus nos ensina que na oração nós podemos encontrar força para enfrentar o inevitável. E nesse sentido, o salmista no Salmo 28, versículo 7, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. A oração não é sinônimo de que Deus vai fazer tudo o que eu e você queremos, como se fosse o gênio da lâmpada. A oração é um canal pelo qual eu e você temos intimidade com Deus. Novamente, pela segunda vez, ele se afastou e orou: meu Pai, se não for possível que este cálice seja afastado sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Obedecer a Deus é abrir mão do controle em troca de liberdade. No cristianismo, nós temos duas escolhas: ou nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, ou nós controlamos tudo. Não existe um meio termo aqui. Ou você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e eu, ou nós controlamos a vida. E nesse sentido, em todos os aspectos, Jesus é sensacional, mas aqui ele me ensina demais. Ele escolhe, tendo a possibilidade de fazer o que ele quisesse, ele escolhe ser submisso à vontade de Deus. É o oposto do que o mundo ensina. De que quando nós nos submetemos a Deus, a sua palavra, nós nos tornamos escravos. Em certo sentido, nós somos sim escravos de Cristo, mas essa escravidão não significa um aprisionamento ou repressão. Pelo contrário, ela é sinônimo de liberdade. Porque essa escravidão, ser escravo de Cristo, é ser comprado por Ele. O apóstolo Paulo, ele explica melhor esse conceito em Gálatas capítulo 5, versículo 1, e ele diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, mantenham-se firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É quem não está em Cristo que é escravo, que é escrava. Não é o fato de você fazer tudo o que você quer com o seu corpo ou eu, ou ceder a todos os nossos desejos que faz de nós livres. Não, não é. Se fosse assim, o usuário de drogas ou o viciado em qualquer outra coisa não seria um escravo. A contradição está aí. Em Cristo, nós somos chamados para a liberdade e devemos viver dessa forma. E o grande exemplo disso é Jesus. Podendo escolher o que ele quisesse, ele escolheu ser submisso à vontade de Deus. Que grande lição para mim e para você, não é? Jesus escolheu a vontade do Pai acima do seu conforto imediato. Há homens e mulheres de Deus que escolhem o conforto imediato ou escolhem o agradar pessoas ao invés da vontade de Deus, e isso se torna para eles uma trava, uma prisão. Observe o exemplo de Ló. Ele seguiu para Sodoma e Gomorra, atraído por aquilo que era visivelmente atraente, e se tornou escravo do ambiente. Já Abraão escolheu viver pela fé e viveu coisas maiores, mais intensas e em liberdade. Meu Pai, se for possível que este cálice seja afastado sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O que Jesus está dizendo? Mesmo que eu seja dilacerado, a vontade de Deus é a melhor. É isso que Jesus está dizendo. Mesmo que eu seja dilacerado, e ele foi, a escolha em obedecer a Deus é a melhor. E lembre, meu irmão, minha irmã, obediência a Deus é uma escolha ativa, não uma obrigação. Qual é a diferença? A Bíblia Sagrada é a mesma, mas o que eu e você vamos fazer com o ensino dela é uma escolha diária, minha e sua. Obedecer a Deus é uma escolha ativa. E você precisa e eu preciso fazer isso todos os dias. Logo em seguida, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. Jesus perguntou: amigo, que é que o traz?
A noite se fechava sobre o jardim de Getsêmani aquele dia, enquanto o Senhor Jesus orava sozinho. Seus discípulos estavam exaustos, lutavam contra o sono e, sem saber o que estava prestes a acontecer, eles descansavam. De repente, um vulto familiar surge das sombras, acompanhado por uma multidão armada. É Judas, o discípulo que se tornaria, ao longo da história, sinônimo de traição. A cena certamente é dolorosa, num golpe no coração do mestre e de todos os que testemunharam o fato. Judas, o amigo, o confidente, o escolhido, entrega seu mestre com um beijo, um gesto de carinho é agora transformado em um instrumento de maldade. A traição, como uma serpente venenosa, injeta seu veneno nas relações humanas, corroendo a confiança e deixando, obviamente, cicatrizes profundas. A história de Judas ecoa através dos tempos e é um lembrete constante da fragilidade da lealdade humana. Assim como José foi traído por seus próprios irmãos, vendidos como escravos por inveja e ciúme, Judas sucumbe à tentação do dinheiro e do poder, entregando Jesus à morte. A traição muitas vezes surge de onde menos esperamos, por isso ela é tão dolorosa. Ela desafia nossa fé na humanidade e nos força a confrontar a dor da decepção. Mas a traição, por mais dolorosa que seja, ela também nos oferece uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao reconhecer a fragilidade da natureza humana, nós podemos desenvolver uma maior compreensão de nós mesmos e também dos outros. A traição nos ensina a ser mais cuidadosos, mais sábios, a valorizar a lealdade e a construir relacionamentos baseados na confiança. A história de Judas é um alerta para mim e para você. Um chamado à vigilância, é a buscar relacionamentos autênticos e duradouros. Ao aprendermos com a dor da traição, nós podemos fortalecer a nossa fé e nos preparar para enfrentar os desafios da vida com coragem e perseverança. Até porque, como está escrito em Provérbios 25:19, confiança em alguém desleal em tempos de angústia é como um dente quebrado ou um pé que vacila. Se você já foi ferido ou ferida pela dor da traição, você certamente consegue sentir, entender o significado desse texto de forma ainda mais profunda. Se você não foi, saiba que quando for, há remédio e graça para a sua dor. Mas lembre-se, tanto em um caso quanto em outro, a pessoa que menos deveria ou merecia passar por isso, passou, suportou e amou. Se o Senhor Jesus conseguiu fazer isso, se Ele fez isso, pela graça dele, nós também vamos conseguir. Então, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Em momentos de crise, as nossas reações impulsivas podem prevalecer sobre a nossa razão, sobre a nossa fé também, sobre o domínio próprio, sobre o fruto do Espírito. Naquela noite, Pedro não conseguiu. Ele puxou uma espada. Olha, seguindo a Jesus há tanto tempo, Pedro ainda carregava uma espada consigo. A atitude de Pedro deve levar a mim e a você a refletir. Porque mesmo estando com Cristo, na jornada, aprendendo, vendo milagres, ouvindo sua palavra, muitas vezes nós não nos desarmamos e muitos hábitos que tínhamos antes de conhecer a Jesus. E Provérbios 14:29, ele fala sobre isso dizendo: quem é paciente tem grande entendimento, mas o precipitado exibe a loucura. A transformação que o Senhor Jesus quer promover em mim e em você é de dentro para fora. A velha natureza, o homem carnal, ser crucificado e um novo dar lugar a esse. Obviamente isso é um processo. Neste momento, naquela noite no Getsêmani, Pedro não conseguiu. Mas veremos ao longo da história que em algum momento ele vai conseguir. Um outro ponto muito importante sobre isso é que ações impulsivas, mesmo que sejam bem intencionadas, muitas vezes resultam em consequências indesejadas. Há muitas pessoas que, por diversas motivações, pessoais, políticas,
ideológicas, elas tomam atitudes, fazem coisas, movidos por ira, por precipitação, por achar que aquilo é realmente o único caminho. Mas em seu ensino, Tiago, no capítulo 1, versículos 19 e 20, ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu e você, enquanto servos de Cristo, precisamos dominar as nossas emoções, os nossos impulsos. Eu sei que é muito mais fácil falar do que viver, obviamente. A depender da circunstância. Aqui, no caso de Pedro, a circunstância era totalmente urgente, digamos assim. Era totalmente atípica. Eles jamais imaginavam que fossem viver aquilo. Mas de toda forma, o chamado do Senhor Jesus, e Ele deixa isso registrado, é para que eu e você saibamos nos submeter à vontade de Deus. Tenhamos um espírito manso, humilde, dócil, como o do Senhor Jesus. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. A solidão, ela muitas vezes surge em nossas vidas nos momentos mais desafiadores, nos momentos em que nós nos sentimos mais vulneráveis, nos momentos em que nós mais gostaríamos de receber apoio, é quando nós nos encontramos sozinhos. O Senhor Jesus está aqui no momento mais difícil da sua vida terrena, e as pessoas que conviveram com Ele por 3 anos e meio dormiam ao lado dele, comiam com ele, eles tinham muita intimidade. Aqui não conseguiram estar com ele. E olhe que Jesus abriu o coração para eles. A minha alma está numa tristeza mortal, orem por mim. Mesmo assim, eles não conseguiram. Enfrentar nossos desafios mais difíceis frequentemente nos deixa física ou emocionalmente isolados. Mas é importante dizer que o isolamento pode ser o isolamento nesse contexto pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e crescimento de fé. Em nossa solidão, nós podemos descobrir a profunda presença e o suporte de Deus. E eu sou um bom exemplo disso. Embora hoje seja seguido, eu e Carol sejamos seguidos por milhares de pessoas, houve um tempo longo da minha vida em que eu me sentia extremamente sozinho. A sensação de abandono mesmo. E nesse processo eu passava muito, ainda hoje passo, mas nesse processo de sentimento de solidão eu passava muito tempo a sós com Deus. Horas a fio, 6, 8 horas em oração, lendo a sua palavra. E com o passar do tempo, isso se tornou um hábito e algo prazeroso. Ainda hoje eu passo longos períodos na presença de Deus a sós. O que é que eu quero dizer? Há pessoas que elas não conseguem ficar a sós com Deus porque elas sentem uma necessidade gigantesca de aprovação de outras pessoas. Elas não conseguem preencher o vazio de suas almas em um relacionamento profundo com Deus. No meu caso, o Senhor e sua presença preencheram a minha alma. E esse relacionamento, essa solidão foi substituída por uma amizade profunda entre mim e ele, entende? E hoje, mesmo tendo milhares de pessoas ao meu redor, eu continuo mantendo o hábito de passar mais tempo com ele. E nesse sentido, os salmos desempenharam um papel muito importante na minha comunhão com o Senhor. No Salmo 37:18, por exemplo, o salmista diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu não sei em que momento essa palavra chega até você, mas olhe para o exemplo do Senhor Jesus. No momento mais difícil da sua vida, as pessoas mais próximas a Ele não conseguiram entender sua dor ou apoiá-lo. Mas mesmo assim, Ele não deixou o lugar da oração. E no lugar da oração, Ele foi consolado. Eu recomendo que você faça o mesmo, que você busque o mesmo. Não procure preencher essa solidão com pessoas. Procure, antes de qualquer coisa, preenchê-la com a presença de Deus. Entre no seu quarto, feche a porta e fique a sós com o Senhor. Você vai ver e isso vai mudar completamente a sua vida.
Os que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os mestres da lei e os anciãos estavam reunidos. Naquela noite fria, havia uma tensão no ar. Líderes religiosos, mestres da lei, anciãos, todos estavam reunidos às escondidas na casa do sumo sacerdote. O que os teria levado a se encontrar na calada da noite? Medo? Urgência? Uma coisa é certa, algo grande estava acontecendo. Eu gosto de refletir nesse contexto, no contexto dos fatos. Por exemplo, José no Egito, ele se tornou governador graças à fome que assolava a terra. Os israelitas aprenderam a guerrear por causa das nações que o cercavam. As decisões de José e as decisões dos israelitas foram moldadas pelo seu contexto. Aquele encontro secreto na noite em que Jesus foi preso era um sinal claro de que algo estava prestes a acontecer. A escuridão da noite, o medo nos olhos dos líderes, tudo apontava para uma situação de crise. Naquela Páscoa era como se o próprio faraó estivesse ordenando a morte dos primogênitos, algo que tinha acontecido há séculos atrás. Mas podia-se perceber o mesmo desespero neles. Em momentos como esse, as verdadeiras motivações e o caráter das pessoas são revelados. A pressão, o medo, a incerteza, tudo isso, de uma forma ou de outra, acaba revelando quem nós realmente somos. Assim como Nabucodonosor exigiu que seus sábios revelassem seu sonho, o contexto desafiador daquele encontro secreto revelaria as verdadeiras intenções daqueles líderes. Olhando para o que a Bíblia diz, eu percebo que entender o contexto é fundamental para compreender as motivações das nossas decisões. Por exemplo, Esther jejuou e buscou a Deus antes de se apresentar ao rei Xerxes. Nós precisamos entender o cenário completo antes de julgar as ações dos outros. E por que isso é importante? Porque cada decisão é complexa. E ela também é o resultado de muitas outras coisas. Naquela noite, o contexto era de medo, urgência e desespero. As decisões tomadas naquela noite mudariam completamente o curso da história e para sempre. E entender isso é o primeiro passo para compreender a complexidade daquela noite fatídica. O mesmo acontece em nossas vidas. Precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor, o que nos cerca, o que há por trás de determinadas colheitas que estamos tendo. É fundamental entender o contexto da nossa vida para saber como orar e como agir. Naquela noite, o Senhor Jesus estava em um contexto extremamente difícil, mas que estava sendo dirigido pela vontade de Deus. E você? O sumo sacerdote lhe disse: eu te ordeno pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. A verdade é extremamente poderosa e ao mesmo tempo perigosa. Aquilo era ilegal. Jesus estava sendo confrontado sobre sua identidade. Ele tem uma outra decisão ali. Ele podia se omitir ou ele podia declarar quem ele era de fato. Ele, conhecedor do futuro, sabia o que ambas as decisões, para onde ambas as decisões lhe levariam. Provérbios 12:17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça. E isso é importante quando nós refletimos sobre o caráter do Senhor Deus e sobre o Senhor Jesus, porque a base do trono de Deus é justiça. E como sabemos, como deixa registrada a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, ele não se esquivou. Ele declarou a sua verdadeira identidade. Agora vamos pensar na resposta de Jesus. A resposta de Jesus é sensacional. Se você é alguém que vive sem propósito, perdido, sem saber para onde ir, eu recomendo que você estude a vida de Jesus. Em João 18:37 está escrito: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Essa resposta registrada por João é extremamente rica, ela é muito profunda. O que Jesus está dizendo de forma bem resumida é: eu vim para isso, eu não estou aqui por acidente. Eu não estou diante de você, Pilatos, por acidente. Eu não estou diante de você, Caifás, por acidente. Eu não estou aqui por acidente. Eu vim para isso. E uma outra coisa, eu vim dar testemunho da verdade.
Jesus jamais se omitiria ou mentiria, porque ele veio para isso. E ele veio dar testemunho da verdade. Mas é importante dizer que a resposta de Jesus foi um ponto de virada. Selava o seu destino. Ele foi morto, por isso também. A verdade pode provocar reações fortes, especialmente de quem tem o poder. Um exemplo disso é Acabe. Ele manda prender Micaías em 1 Reis 22, 27, porque Micaías profetiza aquilo que Deus fará com Acabe. Quando ele é confrontado com a verdade e ele tem poder, então ele manda prender o profeta. O texto de 1 Reis 22, 27 diz: coloquem este homem na prisão. Quando confrontado com a verdade, nós temos esse problema. Na maioria dos casos, nós não queremos lidar com ela. Jesus não tinha esse problema, porque ele veio para isso. Ser autêntico, meu irmão, minha irmã, requer coragem, especialmente diante de grandes riscos. E um excelente exemplo para mim são os amigos de Daniel. Em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, eles dizem a Nabucodonosor: se o Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. E coragem. Posicionar-se exige coragem. E é exatamente isso que o Senhor Deus espera de mim e de você. Sim, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, no futuro vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Integridade é manter a sua essência independente das consequências. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis comenta a atitude, o estilo de vida do Senhor Jesus. Eu recomendo muito a leitura. Jesus mantém o seu posicionamento aqui. E isso exige muita coragem. Ele sabia o que esse posicionamento faria com ele. Mas ele já estava decidido. Ele lutou essa guerra em oração no Getsemane. Nós vemos que no caso de Jó, mesmo quando Satanás o feriu a sua saúde, tirou a vida dos seus filhos, os seus bens, mesmo assim Jó manteve a integridade diante de Deus. E é interessante que há um diálogo na eternidade sobre isso. Em Jó capítulo 2, versículo 3, o Senhor Deus diz: ainda retém a sua integridade, embora incitado contra mim para o consumir sem causa. O Senhor Deus dá testemunho de Jó. Mesmo que o diabo tivesse incitado, mesmo que o diabo tivesse levado o Senhor Deus a provar seu servo, ali estava ele, mantendo a sua integridade. O Senhor Jesus, da mesma forma, mantém-se firme, mesmo sabendo que sua morte era iminente, mesmo sabendo que esse posicionamento levaria à morte. E é interessante ver que, ao longo da história da igreja, e ainda em nossos dias, muitos homens e mulheres de Deus têm perdido seus bens, sua liberdade, sua vida por amor a Jesus, porque entenderam essa mensagem, foram alcançados por essa graça. Uma outra coisa que é muito importante perceber é que o Senhor Jesus, ele foi intencional em todo o processo. Porque, veja, em Lucas capítulo 9, versículo 51, o médico registra o seguinte: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ou seja, o Senhor Jesus, mesmo sabendo que lhe aconteceria, decidiu estar lá. Coragem, meu irmão, minha irmã, é decidir ficar de pé quando cair é mais fácil. Pois é, isso é coragem. E ao olhar para o Senhor Jesus, nós vemos alguém extremamente corajoso, alguém que amou intensamente, alguém que sabia se posicionar e permanecer firme em sua fé. E o Espírito Santo conceda a mim e a você graça para que nós possamos seguir esse exemplo. Pedro estava sentado fora no pátio e uma serva aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Vamos refletir um pouco sobre o que estava acontecendo aqui.
A noite fria, o ar estava cheio de tensão. Pedro, o discípulo impetuoso, o pescador de fé inabalável, se vê acuado no pátio diante de uma fogueira. O calor das chamas não consegue aquecer o frio que cerca a sua alma. Uma serva o reconhece e o aponta como seguidor de Jesus. Naquele momento, o medo faz o coração de Pedro disparar. Esse momento me faz lembrar de Abraão, quando foi testado por Deus, e de Davi, quando foi enfrentar Golias. Heróis da fé, mas não são imunes ao medo. Pedro, assim como ele, sente a pressão da situação. Negar a Cristo? Impossível. Mas o medo, como um veneno, ele vai se infiltrando em nossos pensamentos. Eu gosto de pensar em Abraão, mentindo sobre Sara para se proteger, e em tantos outros que, por medo, esconderam suas convicções. Pedro, o homem que jurou lealdade a Jesus, agora se vê diante de uma multidão hostil. A verdade parece um fardo pesado demais para ele carregar sozinho. A serva insiste, a pressão aumenta, a negação escapa de seus lábios como um sussurro envergonhado. Pedro, o rochedo, Pedro, a rocha, se desfaz em areia movediça. Em seguida, a culpa o corrói, mas o medo ainda o domina. A história de Pedro me faz refletir sobre as minhas próprias fraquezas. Quantas vezes, por medo, neguei aquilo em que acredito? Quantas vezes me escondi atrás de mentiras para evitar o confronto? A negação de Pedro é um espelho que reflete a minha e a sua fragilidade, embora nós tenhamos dificuldades de admitir. Mas, felizmente, a história não termina aqui. A negação de Pedro é apenas o começo de uma jornada de arrependimento e transformação. É um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, a graça de Deus pode nos alcançar e restaurar. Ele, porém, negou diante de todos eles. Não sei do que você está falando. Ele negou novamente com juramento. Não conheço esse homem. Então começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. As negações de Pedro destacam a sua humanidade. Pedro jurou ir com Jesus até a morte, lembra? Pois é. Pedro agrediu um soldado do sacerdote por causa disso. Mas quando confrontado, quando a situação exigiu que ele se posicionasse em favor da verdade, Pedro não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele queria fazer o bem, mas acabou fazendo o mal. Em Romanos capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pedro não se planejou para negar Jesus. Ele planejava ir com Jesus até a morte, e foi. Depois nós vemos que ele foi. Mas naquele momento ele falhou. E isso acontece comigo e com você, porque nós somos falhos. Embora nós desejemos agradar a Deus em todos os momentos, vai haver um momento em que nós vamos falhar. E muitas vezes isso é mais constante do que nós gostaríamos. Mas existe uma diferença gigante entre Pedro e Judas, por exemplo. A atitude depois do erro. Negar o que valorizamos é muitas vezes o mecanismo de defesa do coração caído. É o reflexo do pecador que existe em mim e em você. Sob pressão, a nossa identidade é posta à prova, aquilo que nós acreditamos. Em 1 Pedro 1,7, ele mesmo escreveu, o apóstolo Pedro, diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro aprendeu. Ele errou brutalmente, mas ele aprendeu. E o primeiro passo para isso é reconhecer nossas falhas. Se você quer superar seus erros e eu os meus, nós precisamos reconhecê-los. E nesse sentido, o apóstolo João escreve em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar. Que não falte em mim e em você um coração sensível e quebrantado, para que nós possamos constantemente confessar os nossos erros ao Senhor.
Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Cada lágrima de arrependimento prepara o terreno para um novo começo. Pois é, Pedro, ele, após cometer aquele erro, chorou amargamente. Eu sinto que a nossa geração precisa aprender com ele, porque a nossa geração muitas vezes parece-me que tem se acostumado com o erro. Lembra muito a igreja da Galácia, que achava que por muito pecar seria muito perdoada e consequentemente Deus seria muito glorificado. O apóstolo Paulo escreve rebatendo essa teologia louca de que isso não existe. Uma vez que nós morremos para o mundo, nós nascemos para a glória de Deus, nós devemos viver em santidade de vida. Também em 2 Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo reforça esse ensino, dizendo: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, o arrependimento sincero pode até ser um caminho doloroso, mas é necessário. No Salmo 51, versículo 17, o salmista diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Através da dor de Pedro, o Senhor nos mostra que mesmo os mais leais entre nós podem falhar, mas mesmo assim encontrar redenção. E é muito interessante pensar em como o próprio Deus age sobre isso. Em João capítulo 21, versículo 17, o apóstolo refaz um registro sensacional, porque é como se o Senhor Jesus estivesse fazendo Pedro reviver a cena. Pedro o negou 3 vezes, agora ele terá a oportunidade de confessar Jesus 3 vezes. E o texto diz: pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O que isso me ensina? Jesus não nos abandona nos nossos fracassos. Ele cria situações de recomeço para nos perdoar, sarar nossas feridas e nos colocar no caminho da sua vontade. Vamos orar? Pai Santo, em Mateus 26 vemos a fragilidade e a força da fé. Pedimos discernimento para identificar as vozes que nos tentam, assim como Judas foi tentado pela ganância. Dê a nós, Senhor, a coragem de Pedro, que mesmo vacilando buscou arrependimento. Que a última ceia seja um lembrete constante do teu amor sacrificial por nós. Que possamos compartilhar o pão e o vinho em comunhão, celebrando a tua nova aliança. No Getsêmani, Jesus suou sangue em agonia. Ensina-nos a orar com sinceridade, a confiar em Ti mesmo quando a dor nos assola. Que possamos, como Jesus, dizer: seja feita a Tua vontade. Fortalece-nos para enfrentarmos as provações com dignidade, que a Tua palavra seja nosso escudo e Tua presença nossa fortaleza. Assim como Jesus perdoou os seus algozes, que possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber como o Senhor Jesus transformou solidão em força, assista esse outro vídeo que vai aparecer também aqui na tela. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: tem misericórdia de mim, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.